Olá, pessoal, sejam muito bem-vindos a mais uma live. Quem ainda não me conhece, eu sou Roberta Andriane Renault, sou advogada criminalista, advogo nessa área há 20 anos e, além disso, presto consultoria para os advogados criminalistas iniciantes, sem contar que eu ministro cursos voltados para a prática da advocacia criminal. Bom, pessoal, eu sou a criadora dessa fanpage, Vocação Jurídica, e vocês sabem que de segunda a sexta-feira eu venho promovendo lives gratuitas para vocês, relacionadas a questões, a dificuldades dos advogados, e, portanto, se vocês quiserem ter acesso a esse conteúdo de forma gratuita, basta entrar na fanpage Vocação Jurídica e acompanhar todas as lives que ficam registradas no grupo. Ok? Então, hoje eu quero tratar com vocês de um tema que é de extrema importância para a saúde financeira dos advogados e, consequentemente, dos seus respectivos escritórios de advocacia. O tema é a fixação de honorários abaixo da tabela da OAB. Como eu já falei em inúmeras lives que eu promovi aqui na fanpage, eu criei um grupo, na verdade, gratuito no WhatsApp, e esse grupo é voltado para os advogados iniciantes. E ele tem como objetivo a divisão, né? Na verdade, nós estamos compartilhando questões relacionadas ao exercício da advocacia criminal, e nesse grupo são lançadas muitas questões, todas relacionadas a frustrações, dificuldades no dia a dia da advocacia. Lá a gente conversa abertamente e, graças a Deus, eu tive a grande sorte de reunir, e honra também, de reunir profissionais muito estudiosos e voltados para o seu aprimoramento intelectual. Bom, hoje pela manhã eu li no referido grupo o desabafo de um querido colega que precisava fazer um pedido de revogação da prisão preventiva para 2 réus. E ele perguntava ao grupo se o valor que ele colocou nesse grupo era um valor razoável. E ele disse que ambos os clientes enfrentavam dificuldades financeiras. Logo depois da colocação desse querido colega, outros colegas do grupo deram as suas opiniões e alguns disseram que o valor era baixo e ainda que estava abaixo do valor fixado na tabela da OAB. Vocês sabem que existe no site da OAB uma tabela de acordo com os meses, e anos, onde os principais serviços da advocacia em geral são ali colocados e, consequentemente, há um valor de honorários. Pois bem, o que eu faço hoje como pergunta para vocês é o seguinte: é permitido cobrar ao advogado honorários abaixo dessa tabela da OAB? Isso é permitido? Bom, a primeira análise que eu quero fazer é sobre a ótica legal. O nosso Código de Ética e Disciplina, ele destaca que a fixação de valores abaixo da tabela da OAB caracteriza a prática de aviltamento de honorários. Bom dia, doutora Fabiana. Depois eu quero conversar com a senhora, tá? Vou conversar no WhatsApp. Vamos lá. Então, esse Código de Ética e Disciplina da OAB, ele fala dessa questão da fixação de valores abaixo dos mencionados na tabela da OAB. Vamos ler, eu trouxe aqui para vocês, eu vou até ler aqui, o artigo 48, parágrafo 6º. Olha lá. A prestação de serviços profissionais por advogado, individualmente ou integrado em sociedades, será contratada preferentemente por escrito. Aí, logo no parágrafo 6º é dito: deverá o advogado observar o valor mínimo da tabela de honorários, instituída pelo respectivo conselho seccional onde for realizado o serviço, inclusive aquele referente às diligências, sob pena de caracterizar-se aviltamento de honorários. E só para ficar bem registrado, o que é o aviltamento? O aviltamento é encarado como um estado, como uma condição de rebaixamento moral, humilhação, segundo o nosso dicionário Aurélio.
Então, gente, pela ótica do código, aquele que fixa honorários abaixo da tabela está praticando uma infração disciplinar. Seja bem-vindo, doutor Rony, seja bem-vinda, doutora Célia, bom dia a todos. Bom, mas se o código de ética, né, da OAB, ele impede, ele diz que é aviltamento de honorários, fixar um valor abaixo da tabela da OAB, por outro lado, eu não posso ser hipócrita. A crise que o nosso país está enfrentando, ela afetou consideravelmente todos os segmentos e classes sociais. E, por essa razão, afetou também todos nós, advogados, ainda que sejam renomados. Mesmo aqueles experientes que já estão na advocacia há muito tempo, estão sendo afetados, sim, por essa crise. E eu posso dizer, por experiência própria, que os clientes que antes honravam seus honorários, né, pagavam da forma correta, agora, em razão das dificuldades financeiras que estão enfrentando, não estão pagando mais da forma adequada. Outros não pagam porque não tem compromisso com o advogado, aquelas questões que nós sabemos. Mas aqueles que pagavam, hoje não estão pagando da forma tão correta como antes. E aqui eu quero trazer uma informação que talvez vocês não saibam, e eu acho de extrema importância. Quando um advogado pratica uma infração disciplinar, algo que esteja tipificado lá no Código de Ética, né, da OAB, ele é submetido a um julgamento nos tribunais de ética e disciplina, né? E esses tribunais de ética e disciplina, alguns vêm considerando que, apesar da fixação de honorários abaixo da tabela, ela ser repudiada pelo Código de Ética e Disciplina, né, ser considerada como aviltamento de honorários, essa análise pelos tribunais, dizem esses tribunais, não pode ser tão fria. E aqui eu quero destacar para vocês uma decisão que ela foi divulgada no site do Conjur. E é uma decisão do Tribunal de Ética e Disciplina da OAB de São Paulo. O advogado, ele fixou valores abaixo da tabela da OAB, mas ele não foi penalizado por essa questão, por esse comportamento. E qual foi o fundamento para ele não ser penalizado? Esse Tribunal de São Paulo disse que a crise financeira que enfrentamos, ela justificaria tal postura. E que nós devemos analisar cada caso isolado. Então, a análise do Código de Ética da OAB não pode ser fria. A gente tem que levar em consideração todo o contexto pelo qual estamos passando. Essa decisão, ela foi divulgada em maio de 2017, tá? E está lá no site do Conjur para quem quiser ver. Bom, é claro que essa decisão desse Tribunal de São Paulo não é ainda uma decisão uníssona. Então, terão tribunais que vão concordar com ele e outros que não. Então, eu estou passando essa questão para vocês, para que realmente vocês não sei se vale a pena assumir esse risco, né? Mas que pelo menos vocês tenham consciência de que há, sim, uma consideração de aviltamento de honorários quando fixados abaixo da tabela da OAB. E é certo, principalmente quando a gente está no início da carreira, né, pessoal? Que a gente quer abraçar o mundo. Eu era assim. Eu fui assim durante algum tempo, me dei muito mal com essa postura. A paixão pela advocacia criminal, ela me cegava às vezes por completo. Eu não tinha critérios pré-definidos para cobrar os meus honorários. E muitas vezes eu acabava pagando para trabalhar. Então, se eu posso deixar uma mensagem para vocês, e é lógico que é a minha opinião, cada um tem a sua, é que tudo depende de muito bom senso. A gente não podemos, né, muitas vezes, fixar os honorários muito altos. Às vezes, o valor que a gente considera justo não dá para ser fixado naquela situação específica. Principalmente se a gente levar em consideração que a gente não tem muita experiência, né, nessa área da advocacia, ou se o cliente não tiver condições para honrá-los. Então, não adianta fixar um valor muito alto se o cliente não pode pagar. Mas, contudo, esse valor também não pode ser muito baixo. Ou melhor, ele não pode ser inferior aos gastos que a gente tem para a execução daquele trabalho específico.
Se você fixar o valor de honorários, né, e você acabar tendo gastos superiores a esse valor, o que você vai fazer? Você vai acabar pagando para trabalhar, né? E quem tem essa postura, qual é a consequência? Não vai conseguir sobreviver no mercado, não vai conseguir manter o escritório de advocacia. Para mim, o que eu venho exercendo é a fórmula do equilíbrio. Eu acho que, pelo menos, o valor fixado dos honorários, ele tem que atender às despesas do escritório na execução daquele serviço. Então, se por um lado você não tem lucro, que pelo menos você não tenha prejuízos, né? Agora, acho também que tal postura, fixar um valor abaixo, não da tabela da OAB, mas fixar um valor abaixo do valor que é justo, e às vezes até não fixar valor nenhum, vale a pena. Isso quando? Quando a causa é muito boa, quando ela tem uma repercussão, quando ela trará uma experiência significativa para a vida de vocês. Então, como eu falei, tudo depende do caso em concreto. Eu já cuidei e ainda cuido de causas pro bono. Algumas para ajudar mesmo, né? O que é uma causa pro bono? É quando você não cobra os honorários. Então, algumas vezes eu faço causas, não cobro honorários nenhum, ou porque quero ajudar uma determinada pessoa, ou porque eu acredito que aquela causa tem uma repercussão tão grande, é uma causa importante, que vai dignificar a advocacia e que vai também divulgar o meu nome, e aí, por essa razão, eu cuido de causas pro bono. Agora, é muito importante que vocês saibam que o Código de Ética, ele não proíbe que você não cobre honorários. O que ele proíbe é que você cobre honorários abaixo da tabela da OAB, tá? Agora, o que a gente não pode, de forma nenhuma, isso segundo a minha opinião, é desvalorizar por completo a advocacia. Eu vejo muitas vezes a precificação de valores assim absurdos. Essa prática ela é muito comum na advocacia de correspondência, né? Eu vejo aí advogados cobrando para participar de uma audiência R$ 50. Isso aí, para mim, é uma total desvalorização. Até para o próprio cliente, poxa, um advogado que se preparou, que se dedicou, que estudou, ele está cobrando só R$ 50 para fazer uma audiência, por quê? Então, eu acho que tudo tem muito bom senso. Tá bom, pessoal? Esse era o tema que eu queria dividir com vocês hoje, espero que tenha esclarecido de alguma maneira. Segunda-feira eu voltarei a fazer as nossas lives. Quem quiser entrar em contato comigo para participar do grupo gratuito do WhatsApp, para tirar dúvidas, ou então para saber um pouco mais dos cursos que eu ministro voltados para a prática da advocacia criminal, os contatos do WhatsApp estão na parte descritiva desse vídeo, tá bom? Eu aproveito a oportunidade para desejar a todos vocês um ótimo final de semana, uma sexta-feira maravilhosa, que vocês tenham o tempo também para descansar, além dos estudos e da prática da advocacia. E até semana que vem com a nossa próxima live, sempre de manhã, tá bom? Um forte abraço para todos, fiquem com Deus e até segunda-feira. Tchau, gente!